tarde. Está entrando no ar o primeiro programa Axé Uniafro. Nosso programa tem o objetivo de divulgar a cultura afro-brasileira no estado de Santa Catarina. Ele é produzido pela Uniafro, União de Cultura Negra em Santa Catarina, e patrocinado pela produtora Imagem Negra. Vamos conhecer um pouquinho do que é a Uniafro. Boa tarde, Adriana. Meu nome é Apolônio, eu sou coordenador geral da Uniafro. A Uniafro ela é uma instituição sem fins lucrativos que tem por objetivo resgatar os valores culturais afro-brasileiros no estado de Santa Catarina. Esses valores eles se mostram através da música, da literatura, da dança, da culinária e principalmente através da religiosidade do negro em nosso estado. Por ser a religião o aspecto mais rico da cultura afro-brasileira e também o mais discriminado, a esse tópico nós daremos um enfoque especial, mais aprofundado. O programa Axé Uniafro, ele visa resgatar tudo isso, a música, a cultura, a educação do negro, as formas educativas valorizadas nas tribos africanas. A gente procura resgatar tudo isso, né, dentro do nosso estado. Após o intervalo, entrevistaremos a doutora Cristiana Tramonte, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, autora do livro Com a Bandeira de Oxalá. Boa tarde. Nós estamos aqui na casa da professora doutora Cristiana Tramonte e vamos conversar um pouquinho com ela a respeito da cultura afro-brasileira. Boa tarde, Cristiana. Boa tarde, Adriana. Como vai? Cristiana, você pesquisou também o carnaval, né? Fez uma pesquisa intensa com relação ao carnaval, a cultura do carnaval. O que te levou a pesquisar o carnaval? O meu interesse sobre carnaval, ele nasce de uma preocupação de tentar compreender o Brasil, né? O que é o Brasil, o que são os brasileiros, o que se passa na alma do povo brasileiro. Então o carnaval como uma das suas expressões máximas, uma expressão máxima dessa brasilidade, vamos dizer assim. E dentro do grande tema do carnaval, o tema então das escolas de samba como signo afro-brasileiro da população negra, a população que mais contribuiu, podemos dizer, na formação, digamos, da identidade brasileira, dessa brasilidade autêntica da nossa população. Tu iniciaste uma pesquisa com a cultura afro-religiosa. E o que te levou a pesquisar a cultura afro-religiosa? O interesse pela questão religiosa, ela nasce da pesquisa sobre carnaval, de certa maneira, né? Quando eu me interesso, então, por entender essa complexidade da população brasileira, da população negra, eu vou me interessar também por entender a questão ecológica. A pesquisa nasce com a preocupação ecológica nos morros de Florianópolis e, especificamente, então, entre a população negra tradicionalmente habitante dos morros. Essa é a minha preocupação inicial. Dessa preocupação ecológica, eu fui aprofundando com algumas pessoas que compreendem a fundo
a questão negra, a questão da cultura afro-brasileira, e veio então, amadureceu junto com outras pessoas, com outros pares com quem eu dialoguei, a ideia de que para compreender a questão ecológica dos morros de Florianópolis e a concepção da população negra sobre essa questão, eu teria necessariamente que entender a questão religiosa, de onde nasce a pesquisa. Então, eu realizava o meu doutorado em Sociedade e Meio Ambiente, era o tema de concentração do meu doutorado. Então, eu trazia como preocupação a questão ecológica nos morros de Florianópolis e queria investigar principalmente a população afro-brasileira. Por quê? A população negra. Porque era a população com a qual eu havia trabalhado no meu mestrado e que me parecia a população mais importante dos morros, porque era a população que era moradora tradicional dos morros daqui de Florianópolis, a moradora mais antiga, digamos assim. Então, conversando com uma amiga, que é Jerusi Romão, ela, pelo telefone, eu comentei do meu interesse em pesquisar as questões ecológicas entre a população negra, e ela simplesmente disse para mim: nossa, Cristiana, então você vai ter que passar pela questão religiosa. E quando ela me falou isso, realmente parece que me abriu o mundo, assim, né? Porque eu percebi que eu me encaminhava, então, para uma área que sempre havia sido uma espécie de um foco de atração minha, e que eu não percebia que ali era o momento de estar, então, mergulhando. Então, graças a essa grande contribuição da minha amiga Jerusi Romão, eu pude, então, adentrar, perceber que a lógica da minha investigação deveria ir pela questão religiosa. Professora Cristiana Tremonti, religião afro-brasileira e escola de samba da samba, que relação há entre esses dois elementos? Na verdade, na cultura afro-brasileira, a religiosidade e, digamos, a ludicidade, a brincadeira, o lazer não se separam. Eles são partes complementares da mesma vivência interior do sujeito, da mesma vivência espiritual do sujeito. Ou seja, não há uma contradição entre o lazer, a brincadeira, a diversão, a alegria e a questão religiosa. Ao contrário, há uma continuidade entre as duas partes. Não há impedimento algum em que o indivíduo religioso, praticante da religião afro-brasileira, se divirta, se alegre nas festas do carnaval. Resumindo, não há rompimento, ruptura entre sagrado e profano. Sagrado e profano são duas faces da mesma moeda na cultura afro-brasileira. Quando tu iniciaste a tua pesquisa sobre cultura afro-religiosa, como foi a receptividade no meio acadêmico? Teve alguma dificuldade com relação a esse tipo de pesquisa? Eu sou professora da área de educação, departamento de metodologia de ensino. Então, a pesquisa, um doutorado na época que eu fazia de ciências humanas, trazendo o tema da religiosidade afro-brasileira, ele causa um certo estranhamento, né? Na medida em que aqui no Sul, especificamente aqui em Florianópolis, na Universidade Federal, nós ainda não temos uma tradição muito grande de pesquisa de religiosidade afro-brasileira. Há alguns trabalhos, há algumas iniciativas, mas na verdade não existe um campo de pesquisa ainda sobre esse tema, como existe já em outros locais, como São Paulo, por exemplo. Então, há uma certa dificuldade de dialogar, sim, com essa área de conhecimento. E com relação à pesquisa sobre o carnaval, houve mais receptividade no meio acadêmico ou não? Não se concebia muito entender o carnaval do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educativo. Esses temas como carnaval, religiosidade, esses temas meio diferentes, eram temas da antropologia, do campo da antropologia. E eu queria trazer a reflexão justamente para a área pedagógica. Então também houve um estranhamento, sim. Mas ao final as duas pesquisas foram concluídas com tranquilidade. Professora Cristiana, você poderia nos falar um pouco sobre a importância da mulher na religião afro-brasileira? Bem, a mulher é o centro, digamos assim, é a mola propulsora e o centro articulador de toda a religiosidade afro-brasileira, na minha opinião. Desde os primórdios, na história das religiões afro-brasileiras aqui na Grande Florianópolis, a mulher sempre esteve na liderança e dando toda a estrutura da religião.
tudo, digamos, girou em torno da mulher, desde as questões de enfrentamento, de repressão, de preconceitos, de estereótipos, até questões organizativas, de viabilização dos terreiros, das cerimônias, das festas. A mulher é a grande mola propulsora, sem desprezar, evidentemente, a contribuição masculina, mas se nós pudéssemos falar em liderança, certamente caberia à mulher, a Ialorixá, ou as médiuns, as outras médiuns, mas principalmente as chefes de terreiro, as Ialorixás, a grande vitória da estruturação das religiões afro-brasileiras aqui na Grande Florianópolis. Dentro da comunidade religiosa, tu encontraste alguma dificuldade? Qual foi a receptividade? Na comunidade religiosa, a receptividade à pesquisa foi imensa, né? Evidentemente, tomando os cuidados que os dogmas religiosos, por vezes, não podem também ser escancarados a qualquer pessoa, mas em termos de colaboração com a pesquisa, foi muito grande, com raríssimas exceções. Eu tive uma abertura enorme, auxiliado por algumas pessoas que me apoiaram muito, da própria comunidade religiosa, que abriram os caminhos, literalmente, falando em todos os sentidos, tive um apoio bastante grande, e ao encontrar, então, através dessas pessoas, as pessoas que seriam entrevistadas, geralmente a disponibilidade para receber, tanto para rituais quanto para entrevistas, foi muito grande.